Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. Se você fechou, abra sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. E eu quero ler, meus irmãos, apenas neste momento o verso 17, mas nós vamos ler ainda todo o capítulo posteriormente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, o verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós oramos, ó Pai, fala conosco, fala através do Teu poder, através do Teu Santo Espírito, ilumina nossa mente, leva cativos os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos as verdades que o Senhor tem a falar conosco através da Tua Palavra. Tenha misericórdia da minha vida como portador da Tua Palavra, aquele que há de trazer o recado do Senhor à Tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, essa semana passada, propriamente na quarta-feira, nós começamos aqui na igreja a manter as portas abertas, pelo menos a porta principal aqui do templo aberta, e eu fiquei sentado aqui das 8 até umas 11 horas da manhã, no hall de entrada aqui da igreja, lendo, estudando também. Foi um tempo de comunhão com Deus, orando. E o nosso objetivo era que as pessoas que passassem nas ruas pudessem ali ver a igreja aberta, e aquelas que se sentirem à vontade de entrar, às vezes para conversar um pouco. Os irmãos devem ter observado, coloquei uma faixa lá fora, nós queremos orar por você. E sentado ali eu fiquei observando as pessoas andando para lá e para cá. Alguns passavam, olhando para dentro da igreja, talvez era uma novidade, porque passava sempre e via a porta fechada, talvez. Outros paravam, cumprimentavam. Mas algo que me chamou a atenção, uma pergunta que eu comecei a trabalhar no meu coração naquele momento foi: o que move as pessoas? O que faz o coração vibrar? Eu quero fazer essa pergunta para você: o que te move? E não me vem me falar que as pernas não, por favor. Mas o que move você? O que faz o teu coração vibrar neste momento? O que você tem no seu coração? No lugar principal. O que há nele que você pode dizer: olha, eu tenho isso me move. Sabe, talvez algumas pessoas que estão andando para lá e para cá estão sem um sentido na vida. Conforme nosso irmão Timóteo comentou hoje pela manhã, talvez sem um propósito, ou talvez com mais propósito que nós, que tivemos a tão grande bênção da salvação. Qual é o seu propósito? O que você pode dizer? Não, meu coração vibra. Talvez alguém possa dizer: não, o que faz meu coração vibrar, o que eu tenho no meu coração? É o meu time do coração. Não é assim que se fala por aí? E aí chega um corintiano antes de começar o culto e me fala que o São Paulo perdeu. E eu nem sabia disso. Ainda bem que isso não faz meu coração vibrar. Talvez você possa ser um daqueles que o que me move é o trabalho. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. E de fato todos nós temos que trabalhar. Talvez o que move o coração de muitos seja posses, bens, os bens materiais. Não são poucas as pessoas que entram em desespero quando não conseguem, por exemplo, uma marca, seja um aparelho de smartphone, seja um carro, seja uma casa, e as pessoas entregam as suas vidas por isso. E eu nem falo de outras e outras
questões que movem o coração das pessoas. Mas nós temos, meus irmãos, que nos perguntar nessa noite: o que de fato está no meu coração? Veja, nós temos falado ao longo de algumas semanas com o tema Ame a sua igreja. Falamos de alguns motivos por que nós devemos amar a igreja. Falamos da importância de amar reconhecendo que o Senhor a comprou, que o Senhor a edificou, que nós temos a responsabilidade de encorajar nossos irmãos, de exortar aqueles que estão falhando, nos lembrando que é a nossa igreja. E por que ame a sua igreja? Porque nós não estamos amando uma placa ou uma instituição fadada ao fracasso. Nós estamos e devemos amar a igreja que fazemos parte, da qual o Senhor comprou pelo seu precioso sangue, e nós fazemos parte. E que não vai acabar aqui, vai durar eternamente. Nessa noite, meus irmãos, dentro do texto que nós temos aqui, eu quero falar que você deve amar a sua igreja, esta igreja, com um coração íntegro e voluntário. Ame a sua igreja com um coração íntegro. Veja, meus irmãos, nós estamos aqui no último capítulo de primeiro livro das Crônicas e também as últimas palavras e os últimos dias do rei Davi, um grande servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E o capítulo aqui, meus irmãos, é um capítulo fantástico, um capítulo poderoso. Cada palavra deste capítulo 29 revela a essência do homem segundo o coração de Deus, que no final do capítulo é dito: morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Está lá no verso 28. Mas além de amar o Senhor com todo o seu coração, Davi, ele ofertou tudo o que tinha para a casa de Deus que tanto amava. E ele não fez isso no secreto, ele não fez isso no escondido, ele fez isso à vista de todos. Ele deu testemunho da sua entrega, ele deu testemunho da sua devoção a Deus, também desafiando a todos que façam com o coração disposto. Agora nós temos que voltar no tempo. Houve um certo momento, meus irmãos, que Davi estava em paz. O reino estava tranquilo, em paz. Davi estava assentado ali no seu palácio. Havia vencido muitas guerras. Em um dado momento ele chega e ele diz: não é justo que eu habite em um palácio e o meu Deus em tendas. Far-lhe-ei um templo, far-lhe-ei uma casa. E é interessante, meus irmãos, que Davi fora exortado pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 7 nos lembra acerca disso. E ali o Senhor diz: você não vai construir casa para mim não, Davi. Mas eu hei de fazer de você um reino, uma dinastia. Eu edificarei a partir de você uma linhagem. E nós sabemos pela história, meus irmãos, que da tribo de Judá, do reino de Davi, veio o Salvador, o Messias. Davi, meus irmãos, não se prostrou chorando, triste, porque Deus disse não ao seu propósito tão belíssimo. Afinal de contas, não era pelas mãos de Davi, que estavam sujas da guerra, mas seria pelas mãos do seu filho, Salomão, que o templo, que o palácio ao Senhor seria edificado. Se você voltar um pouquinho, o capítulo 29 começa: disse mais, o verso 1, disse mais o rei Davi a toda a congregação. Veja, meus irmãos, esse texto não está aqui por um acaso, ele é a continuação do capítulo 28, que começa dizendo: então, verso 1, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães de turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e dos seus filhos, como também os oficiais
os poderosos e todo homem valente. E a partir daí, meus irmãos, Davi convoca o povo a um projeto muito maior do que qualquer olho humano. Veja, meus irmãos, além do rei Davi, que fora um talentoso compositor, um homem hábil, pronto, disposto para guerrear pelo seu povo, nós encontramos, meus irmãos, outros servos do Senhor, que entregaram suas vidas ao Senhor, que serviram ao Senhor de coração. Nós encontramos nos Salmos, por exemplo, atribuídos a Davi, as palavras de sabedoria, amor, intimidade com Deus, mas não foi só Davi. Outros servos do Senhor também faziam assim. Na história de Davi, enquanto ele tangia a sua harpa, Deus movia o seu coração. E ao longo da história, meus irmãos, nós percebemos que este servo do Senhor é um testemunho de desprendimento em oferecer a Deus o melhor e engrandecer o nome do Senhor, reconhecendo tudo pertence a Deus. Davi, meus irmãos, conforme eu já mencionei, almejou construir uma casa para Deus, não pôde, entretanto ele logrou êxito, meus irmãos, em reunir o que era necessário. Se você voltar um pouco no capítulo 28 ainda, o verso 21, diz assim: eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, também se acham comigo para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Veja, meus irmãos, alguns pontos aqui são dignos de destaque. Era hora de Davi passar o bastão. Era hora de Davi não apenas passar e trazer as instruções, conforme o capítulo 28, para que apoiassem ao seu filho Salomão, mas também construir a casa de Deus, o palácio, o templo. Neste momento, Salomão, o filho de Davi, gozava de amplo apoio, meus irmãos, e não tinha razão para o desânimo. Havia compromisso com o serviço do templo. Eu faço alguns destaques, meus irmãos, aqui no texto, e eu quero chamar a atenção dos amados irmãos. Nós vamos caminhar ao longo do capítulo 29, na leitura, e algumas explicações contextuais para inseri-los aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, Davi, ele se dirige à congregação, ao povo. Verso 1 até o verso 5, olha aí na sua Bíblia, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. E aí uma pausa é dada aqui. Por que Davi menciona isso? Davi tinha filhos mais velhos, que por direito seriam herdeiro ao trono. Mas aqui, meus irmãos, Davi reconhece que até nisso, como aconteceu com a sua vida, não é a escolha do homem. Conforme Samuel diz ao seu pai Jessé: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Continuando aqui, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix para as de engaste, pedras de várias cores de mosaico, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, prata para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para as de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Veja, meus amados, a explicação é necessária. Quando você olha o versículo 1, Davi, ele se dirige a toda a congregação e ele faz aqui, meus irmãos, uma explicação. Meu filho Salomão é jovem, ele precisa de apoio. Ninguém lidera sozinho.
Veja, meus irmãos, ele traz um desafio a esta congregação, um desafio a este povo. O rei liderou o caminho. Mas como, meus irmãos, como que um edifício tão esplendoroso que estava ali no coração de Davi poderia ser pago? De onde virá o dinheiro? De onde virão os recursos? E é fascinante, meus irmãos, e até mesmo instrutível ler aqui os versículos, porque Davi oferece os seus próprios recursos para construir o templo: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas, mármore. E tendo dado, meus irmãos, um bom exemplo, ele então desafia os líderes a seguir a sua liderança. Agora um detalhe, nós lemos aqui, não percebemos, mas aqui nós temos toneladas e toneladas de ouro, de prata, de coisas preciosas. Veja, mas não só isso. O texto nos informa no versículo 2 que Davi não só deu da sua riqueza pessoal. Davi, meus irmãos, serviu com todas as suas forças. O verso 2, se você der uma olhada, o texto que acabamos de ler, ele diz: eu, pois, com todas as minhas forças. Ainda, ele fizera isso por amor. Ele expressa aqui nesse texto: porque amo a casa de meu Deus. Ele deu dos seus tesouros, verso 3, particulares. Aqui pela quantidade, meus irmãos, dos donativos, o que se nota, meus irmãos, é entusiasmo, é dedicação. Um outro fator que deve ser levado em conta é a inexperiência de Salomão. Veja, meus irmãos, ele não era capaz de administrar com toda a responsabilidade a construção do templo. Com isso, no verso 1, quando ele diz: Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, ele não está apontando para a idade de Salomão ou para alguma outra falha, não. Se você voltar, e eu vou contar agora com a Aninha, vamos ver a agilidade da Aninha aí, né? Se você ler o texto, meus irmãos, lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 7, algo fascinante chama a nossa atenção. Diz assim, obrigado, Aninha: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, Salomão, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Nesse momento, Salomão estava orando, no primeiro livro dos Reis, ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a administrar. A oração agradou tanto que o Senhor deu a ele a sabedoria, para ele escolher, e ele escolheu a sabedoria. Mas voltando ao nosso texto, meus irmãos, o rei Davi reúne todo o povo, os príncipes, a todos ali, não só com a responsabilidade de construir o templo, mas também de apoiar este homem. Guarde isso, meus irmãos. Ninguém lidera sozinho. Homens precisam de homens. Ah, mas espera aí, é o filho do rei Davi. Não. Acima de tudo é um homem inexperiente, como o próprio texto diz. E veja, o nosso texto nos informa que a tarefa era grande demais. Porque a estrutura palaciana, a estrutura ali do templo, ela não é para homens, é para Deus. E para Deus nós oferecemos o melhor. Em essência, ele diz que há dois problemas aqui. Primeiro, Salomão é inexperiente, que pode apontar para alguém que é jovem, mas também inexperiente em governar, em reinar. E também porque a tarefa é grande. E sem a ajuda de Deus, o projeto é impossível. E aí, a partir desse momento, o desafio é lançado para toda a congregação. Se você olhar no verso 5, o texto, na parte final do verso 5, a parte B, o Davi faz uma pergunta: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Veja, Davi, ele convidou o povo a seguir seu exemplo. Quem queria se consagrar ao Senhor, no contexto aqui, meus irmãos, é fazer contribuições para o templo, que é uma expressão da sua devoção a Deus, do reconhecimento. Mas Davi estabeleceu algumas exigências, se é que podemos dizer assim. Tinha que ser voluntário. Veja, no verso 5, Davi ele fala trazer ofertas liberalmente. No verso 9 ele diz: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente.
o rei Davi, poderia obrigar o povo a trazer os suprimentos para a construção do templo, mas ele não o fez. Davi, assim como Davi era dever de um mero rei, incentivar e fazer além do que era requerido, era dever do povo. O povo não poderia fazer, meus irmãos, por constrangimento, ou para agradar o rei. O povo precisava ter um coração voltado para o Senhor do rei, o Senhor dos senhores. Mas ainda, meus irmãos, nós vemos a partir do verso 6 até o verso 9, as ações em resposta ao discurso. E eu chamo a atenção dos irmãos, eu quero ler verso 6 a 9. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gesonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Meus irmãos, versículo 6 mostra o que aconteceu em seguida. Veja, primeiro ele dirige uma palavra agora aos líderes, lá no verso 6. Depois o texto nos mostra, meus irmãos, o amor que começa pela liderança. O amor à obra começa pelos líderes. Veja, primeiro o rei dá, depois os líderes seguem, do maior ao menor. E essa liderança, meus irmãos, representava uma nação inteira. Verso 7, o verso 8, os líderes respondem além do esperado, o que agrada a todos. O que havia aqui, meus irmãos, é entusiasmo, ânimo, e isso é maravilhoso, é perceptível, quando os servos do Senhor estão animados, entusiasmados pela obra, é sentida por todos. Agora observe 2 pontos aqui nesse texto. Primeiro, eles deram livremente, isso significa que não houve pressão, não houve emocionalismo, não houve o discurso, conforme nós vemos nos dias de hoje, deu um quarto que eu darei um apartamento? Não, deu um quarto que eu te darei um apartamento. Não tinha troca nenhuma. Eles deram livremente. Segundo, eles deram de todo o coração. Veja que o texto diz que eles deram com o coração íntegro. Pode ser traduzido com um coração inteiro, com um coração voltado. Isso significa, meus irmãos, que não havia limites. A alegria que havia entre eles era resultante da harmonia que havia entre eles. Mas algo mais precisava ser dito. Eu não vou aqui me deter, qualquer um dos irmãos pode acessar pelas redes, pela mídia, né, ou livros, cada um desses valores. Eu só posso dizer aos irmãos que era algo muito abundante, que extrapolava qualquer recurso que podemos imaginar hoje. Mas a partir do verso 10 até o verso 25, nós temos, meus irmãos, neste capítulo, o que podemos chamar do clímax, do ponto alto. Davi, ele louvou ao Senhor, Davi expressou o fator principal do que é servir ao Senhor. E eu quero ler agora, do verso 10 até o verso 22, diz assim, a partir do verso 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome,
Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância, por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande alegria, com grande regozijo. Veja, meus irmãos, Davi, do verso 10 até o verso 19, se dirigiu a Deus. Veja, ele se dirige à liderança, ele se dirige ao povo, mas ele não se esquece de levantar a sua voz em oração a Deus. E aqui, meus irmãos, na sua oração tem algumas ações tão importantes que nós devemos reconhecer. Primeiro, revela o chamado do Senhor soberano na história, estabelecendo assim um panorama. Nada foge do controle de Deus. Davi chama o Senhor de ó Senhor, ele diz o teu servo. No versículo 12, meus irmãos, ele revela o segredo dessa doação generosa. Ele diz: riqueza e honra vem de ti, tu governas sobre todas as coisas. E ele explica essa verdade com detalhes. Verso 14 até o verso 17, observando algumas questões aqui importantes. Se você olhar no verso 11, a expressão ó Senhor, teu Senhor, ela aparece reconhecendo que Ele é o Senhor de eternidade. Davi, ele terminou o seu louvor, e por que não dizer a sua vida, com expressão de graças a Deus, como resultado de tudo. Só cheguei até aqui, porque a bondosa mão do Senhor esteve comigo. Somente Deus merecia e merece o louvor. Mas o que me fascina aqui, meus irmãos, é que além de reconhecer a soberania de Deus, Davi também reconhece em humildade o seu lugar e o lugar do seu povo. O verso 14 diz e mostra o reconhecimento de impotência humana. Ele diz: porque quem sou eu? Quem sou eu e quem é o meu povo? Depois no versículo 15 há uma expressão que pode parecer estranha, porque ele diz: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como sombras são os nossos dias sobre a terra. Sabe o que Davi está dizendo? Nós somos passageiros, a minha vida está acabando, as minhas riquezas vão acabar de qualquer maneira, eu não vou levar para a eternidade. E a partir do verso 17 até o 19, nós vemos a convicção teológica a respeito não só do presente, mas do futuro. Veja no verso 17, ele começa com uma expressão: bem sei. E quando eu li o texto, eu estava me perguntando: e você sabe? Eu sei que o Senhor prova o meu coração. Havia um foco na preocupação central.
Davi, apesar, meus irmãos, de clamar ao povo, de ali naquele discurso convocar o povo, Davi tinha uma preocupação central. Se você voltar no capítulo 28, no verso 9, o texto nos diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Meus irmãos, Davi não estava preocupado qual faculdade Salomão iria estudar. Davi não estava preocupado se Salomão estava preparado para ter um futuro monetário bom. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Não têm o seu lugar. Mas o que Davi está expressando é aquilo que o Senhor Jesus disse, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que nós vemos é a integridade real, é um coração voltado para Deus. Mas aí surge uma pergunta, meus irmãos. E daí? Como se aplica para nós? Como podemos extrair alguma verdade desse texto relacionado a amar, relacionando ao amor que sentimos à casa de Deus? De forma breve, meus irmãos, eu quero falar, à luz desse texto, de 3 ações. Eu quero olhar, à luz desse texto aqui, meus amados irmãos, extraindo 3 verdades. Amamos a igreja do Senhor. Por quê? Primeiro, porque é uma grande obra. Porque o templo não é para homens, mas para o Senhor. Sabe, meus irmãos, o palácio era mais do que um projeto humano. Em algumas outras versões aparece a tradução como templo. O termo palácio é encontrado nos escritos tardios para explicar sobre as fortificações na cidadela de Jerusalém, que pode ter incluído algumas das torres famosas, como a Torre de Ananel ou de Sem. Mas o que chama a atenção, o ponto principal aqui, meus irmãos, é que o palácio representava o reino de Deus e não o reino de homens. Com isso, meus irmãos, todo o conjunto de edifícios, tudo que estava associado ao complexo real, ganhou uma certa santidade. É o palácio de Deus. Será que nós temos visto a igreja como a igreja do Senhor? Será que nós podemos dizer, eu amo esta igreja porque ela é do meu Senhor? Porque ela não é para homens, apesar de ser composta de homens, mas antes é para a adoração, para o louvor do Senhor. De fato, o Senhor não habita em tendas ou em templos feitos por mãos de homens, mas Ele é louvado, Ele é exaltado pela boca dos nossos irmãos, de cada um aqui. Você tem pensado sobre isso? O ponto interessante, meus irmãos, desse templo é que ela tinha a função de memória para o povo. Nos dias de hoje, nós estamos aí para completar 100 anos, e de vez em quando nós encontramos com alguém que diz assim, eu era criança, eu passava aqui na frente, eu via essa igreja. Ou então alguém que diz, um dia eu entrei nessa igreja, eu frequentei. É um memorial. Agora, meus irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas olham a igreja como uma empresa. Ou então que dízimos e ofertas são feitos, e tristemente, por mau exemplo de muitos, para encher bolso de pastor. Meus irmãos, a enormidade da tarefa não foi ligada por Davi, mas em última análise, meus irmãos, o tamanho do trabalho apontava para a grandeza daquele para quem estava sendo construído, a igreja de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que respeitar esse espaço. Não idolatrando paredes ou outras coisas, mas olhando para esse espaço e percebendo que Deus se faz presente. E eu não posso simplesmente olhar para tudo isso e dizer, que eu posso fazer qualquer coisa. Não, cuidado! Ame o Senhor, ame a sua casa, que seja casa de oração, que tenhamos um santo respeito, devoção a Deus neste lugar. Mas por quê?
Por que eu devo, olhando à luz desse texto, amar a minha igreja, a igreja do Senhor? Em primeiro lugar, porque ela é uma grande obra, vem das mãos do Senhor. Davi diz isso. Mas em segundo lugar, meus irmãos, porque um coração leal se alegra em se oferecer ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, guarde isso, para você nunca mais esquecer. Deus não está interessado em 10% que nós chamamos de dízimo. Deus não está interessado nisso. Sabe o que Deus está interessado? No seu coração, na sua vida, na sua fidelidade. Porque, meus irmãos, se nós pensarmos que estamos ajudando Deus, dando uma parcela do que ganhamos, esquece isso, não dê. Se o teu coração não é voltado para o Senhor. Porque é fácil dizer, Senhor, eu te amo, é fácil cantar louvores e dizer, Senhor, por ti eu darei a minha vida, mas eu não consigo dar nenhum tempo do meu dia para orar, para falar com Deus. Eu só trabalho, consumo, mas eu não me lembro quem é o Senhor. Eu não consigo levantar num domingo de manhã para ouvir mais desse Deus, para conhecer mais, para dizer, Senhor, eu te amo, porque eu te conheço. Eu não consigo durante a semana dedicar um tempo para, junto com meus irmãos, estudar a palavra. Mas um coração leal é aquele que se oferece ao Senhor. Não é aquele que olha, meus irmãos, para as circunstâncias. Não, é aquele que tem o privilégio de dar a Deus de coração voluntário. Mais uma vez, Deus não está interessado em uma parte do seu salário. Deus quer o teu coração, Deus quer tudo ou nada. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu já ouvi certa vez alguém dizer, olha, Deus te deu 90%, Ele só te pede 10%. Estava errado isso. Foi corrigido. Deus quer o seu 100%. Sabe, é privilégio, meus irmãos, se alegrar na presença do Senhor. Vários temas são importantes aqui para o cronista, mas eles estão entrelaçados nesse discurso. Veja, na unidade entre a liderança, na unidade entre o clã, entre as tribos, entre os oficiais ali, entre os militares, entre todos. Mas veja, todos eles estão voltados para o Senhor. Eles não estão questionando simplesmente se está gastando muito dinheiro, se vai construir um templo suntuoso. O povo não está em guerra ali porque uns querem de um jeito ou de outro, não. O povo estava voltando seus olhos para o Deus, o Senhor acima do templo. Veja, meus irmãos, a generosidade voluntária de todos é contagiosa. É triste, meus irmãos, perceber que muitas vezes nós colocamos os nossos interesses à frente da vontade do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, agora há pouco, nós somos peregrinos. Se o Senhor Jesus não voltar, daqui a pouco todos nós vamos embora. E qual será a história a ser contada? Nos anais da história, quem somos? Como seremos conhecidos? E com isso eu não estou dizendo que você tem que frequentar a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas seja a igreja um coração leal, é um coração disposto a se oferecer a Deus. Você tem que ser uma oferta viva, meu irmão, minha irmã. Se você entendeu que você foi amado por Deus, que você foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, sabe o que Ele quer? Ele não quer que você dê a Ele uma parte do seu tempo, Ele quer tudo, filho meu, dá-me o teu coração. Mas nós não podemos ofertar a Deus o resto, meus irmãos. O que eu vejo nesse texto é algo riquíssimo, total desprendimento de riquezas, de bens. Veja, não porque o povo não tinha necessidades, não porque o rei não tinha projetos para o império, mas porque o nome de Deus estava acima de todas as coisas. Deus não está mendigando.
Deus não está pedindo para que você dê a Ele alguma coisa. Deus quer o seu coração. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando você lê, faz a leitura do texto, no verso 5 aparece uma palavrinha aqui, que às vezes nós nem percebemos e passamos rápido e diz assim: ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para toda obra da mão do quê? Dos artífices. Veja, não era só riqueza, não era só bens. Havia os talentos, as mãos servindo o reino. Meus irmãos, será que nós temos usado os nossos talentos na obra do Senhor? O nosso ofício? Será que eu tenho feito do meu tempo um serviço à casa de Deus? Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, para que passemos agora a fazer tudo aqui na igreja, porque agora vamos fazer. Não, não faça isso por ganância, não faça isso por constrangimento, não faça isso por dó, por piedade, faça por amor, faça por um coração leal a Deus. Mas em último lugar, meus irmãos, além de reconhecer que a obra é grande, porque o Senhor é grande, além, meus irmãos, de entender que um coração leal é um coração disposto a louvar o Senhor e se entregar, em terceiro e último lugar, por que eu devo amar esta igreja, a igreja do Senhor? Porque nós reconhecemos quem somos e quem é Deus. A bênção de Davi, aqui nessa oração, é o clímax da história. Sabe, os líderes, os oficiais, eles estão unidos a Salomão com essa tarefa de construir o templo. A resposta adequada é uma oração de fé alegre, expressando humildade, submissão. Veja, meus irmãos, algumas questões que são expressas. Primeiro, o povo de Israel reconhece que era um povo peregrino. Mesmo dentro dos limites seguros do reino, era passageiro. O reino pertence somente a Deus. O povo se entregou livremente. Davi expressa na sua oração dizendo: quem sou eu? E quem é o meu povo? Meus irmãos, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Sabe, às vezes nós não pensamos de onde o Senhor nos tirou. Hoje de manhã, na nossa aula da escola dominical, o presbítero Ivan deu uma tarefa para os irmãos que estiveram presentes, e que essa tarefa possa, de fato, nos fazer refletir quem somos nós. Quem somos nós? Eu estou vivendo a realidade da cruz de Cristo? Ou será que eu estou me afastando dela? Há alguma área do pensamento ou da minha vida onde a cruz de Cristo não tem causado efeito? Eu recebi a salvação paga na cruz de Cristo? Eu estou decorando, Ivan. Brincadeira, a cópia está aqui. Sendo salvo mediante a fé em Cristo Jesus, eu me dispus a seguir o caminho de santificação. Sabe qual é o problema dos nossos dias, meus irmãos? Tem mais perguntas aqui. Mas o problema dos nossos dias é memória. Eu não estou falando de esquecer das coisas dessa vida, não. É esquecer do que Deus fez por nós, de quem nós somos. Mas também, um outro extremo, aí vem desse lado, é esquecer de quem é Deus. Aqui na oração de Davi ele expressa não um cabeçalho ou um texto decorado, Davi expressa o que estava no coração dele. Veja, meus irmãos, as palavras traduzidas aqui como louvor, louvado, traz o sentido de abençoar, não que Deus está sendo abençoado como se fosse inferior, não, normalmente é Deus quem abençoa, mas a palavra é usada para o louvor a Deus, o engrandecimento, é acordar pela manhã dizendo: Senhor, Tu és grande, a Tua misericórdia se renova, assim como esse sol. Ações de graças, louvor. Tudo isso deve fazer parte de um coração que ama o Senhor, que ama a sua igreja. Meus irmãos, nós já estamos concluindo.
E eu quero concluir com um texto que eu achei belíssimo. Tudo é um presente. E essa verdade se aplica aqui aos dias de Davi, mas também se destaca nos nossos dias. E alguém escreveu assim: tudo é um presente, nada é ganho, tudo é dado. Sua vida é um presente, sua saúde é um presente, sua carreira é um presente, sua inteligência é um presente, sua força é um presente, sua personalidade é um presente, seus filhos são um presente, suas amizades são um presente, seus bens são um presente, suas realizações são um presente, sua riqueza é um presente. Você não possui nada. Tudo que você tem é doado por Deus. E Ele dá a você por um tempo e diz: cuide disso. Agora eu quero complementar aqui. O que você está fazendo da sua vida? Ah, pastor, essa história aí é bonita, falar esse negócio de amar a igreja, eu sei onde o Senhor quer chegar. Que bom que você sabe, porque não é onde eu quero que você chegue, é onde Deus quer que você chegue. Num lugar de contrição, num lugar de quebrantamento, num lugar reconhecendo que eu posso perder tudo aqui. Posso perder riquezas, posso perder família, posso perder amigos, posso perder tudo, mas se eu tenho o Senhor, eu não perdi nada. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época muito estranha, difícil, onde as pessoas estão brigando por poder, onde as pessoas traem, matam, vivem desesperadas para conseguir algum punhado de riqueza que não pode levar para a eternidade. Há muitos, meus irmãos, que têm usado o nome da igreja, até fazendo declarações de amor pela igreja, para alcançar algum status, para comprar um carro novo, um jatinho, ou outras coisas. E eles vão prestar contas a Deus. Mas não só eles, nós também. Nós que um dia falamos que amamos a Deus, que amamos a sua casa, mas negligenciamos a sua obra, que deixamos de fazer o que devemos fazer. Misericórdia. Eu não sei se você disse misericórdia, mas você deveria dizer misericórdia. Eu não estou aqui me dirigindo, meus irmãos, com indireta para um para outro, eu estou falando da minha vida. Eu choro porque às vezes eu não dou meu tempo necessário para Deus, porque eu deixo entrar no meu coração coisas tão podres. Eu choro porque às vezes a ansiedade tem tomado conta do meu coração, um coração que diz: Senhor, a minha vida é tua, mas de repente eu me pego ansioso tentando dar um jeito para agradar homens. Eu choro, meus irmãos, porque às vezes meu coração é tão inconstante, mas eu me alegro ao saber que Deus misericordioso me ama do jeito que eu sou e está me moldando dia a dia pelo seu poder. Salomão, o texto termina com Davi partindo, morreu. Salomão não sentou no seu trono, ele sentou no trono do Senhor. Olha o verso 23, e eu quero terminar aqui. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi. Seu pai prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Meus irmãos, era dito, e assim deve ser na nossa vida, que o Senhor reinava por intermédio de seu servo, o rei que ele estabeleceu. Você só está onde você está, seja na empresa, seja em qualquer lugar, porque o Senhor assim o colocou. Como não amar esse Deus? Como não amar a sua obra? As obras de nossas mãos são falíveis,
são insuficientes, o nosso coração é corrupto, é inconstante. Contudo, meus irmãos, Deus voluntariamente, não tinha nada em nós, escolheu nos amar. Ele não está pedindo a sua casa, Ele não está pedindo o seu carro, Ele não está pedindo o seu dinheiro, Deus não está pedindo sua conta bancária, não se trata de uma barganha, se trata de uma entrega voluntária, de uma entrega sincera, de uma entrega íntima e íntegra. E aí nós podemos responder o que Davi faz aqui àquele povo naquela época. Que a sua vida seja uma oferta voluntária. Quem, pois, diz Davi, está disposto hoje? E o Senhor Jesus diz, porque onde está o teu coração, aí está o teu... Nossa, que timidez! Nossa, ainda está feio. Porque onde está o teu coração, aí está o teu... Ah, vocês sabem disso. Eu parafraseei só para encerrar aqui. Onde você tem colocado o seu amor, certamente aí estará o que você coloca o seu coração. Não diga a Deus que você o ama, se você não ama a sua casa, se você não ama o seu povo, se você não ama a sua obra. Você só vai passar de um mentiroso. E o texto lembra claro, ninguém pode enganar o Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, desperta nossos corações, Senhor. Ainda é tempo, Senhor. Ainda é tempo de nos voltarmos para Ti. Como lemos na Tua palavra, se o buscarmos, o Senhor se deixa ser encontrado, mas se o negarmos e nos afastarmos de Ti, o Senhor nos deixará. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, que às vezes nos esquecemos, que estamos diante de uma obra que não se compara a qualquer obra deste mundo, que estamos diante de um Deus que é único, e que devemos amar esta obra, por amor ao Senhor da obra. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por homens e mulheres que ao longo dessa história, desse tempo, até os dias de hoje, têm servido a Tua casa por amor a Ti. Senhor, que diminua cada um de nós e que o nome do Senhor cresça. Obrigado, Pai, porque já recebemos o maior de todos os presentes. Cristo Jesus. E nós somos hoje este templo, o templo vivo, construído por um alicerce não feito por mão de homens, mas pelas mãos do Senhor. Ajuda, Pai, meu coração a estar disposto a me ofertar inteiramente a Ti. Obrigado, Deus, por tudo que Tens feito na nossa vida. Obrigado pela força, obrigado pelas nossas pernas, obrigado, a Deus, porque podemos viver para a Tua honra e a Tua glória. Louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, sobre cada um de nós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus.